TV Conexões apresenta Descomplique comigo, Vina Queiroz. Oferecimento, Governo do Estado da Bahia. Minha gente, o episódio de hoje está muito bom. Está maravilhoso mesmo. Teremos Hora do Enem. Traremos um professor de História e ele vai falar para você o que você deve estudar para entender, compreender e se dar muito bem na hora da prova. Além disso, teremos conexões literárias. O professor que virá hoje, ele adora Clarice Lispector. E ele vai falar para você também quais as obras você deve ler para se dar muito bem no Enem, em literatura e também em redação. Falando em redação, temos novidade! A temporada de 2024 inicia hoje, gente! Descomplique sua redação! Comigo, isso mesmo! Eu vou te ajudar a compreender como escrever uma redação 900+. Isso mesmo, minha gente! Vou te mostrar o passo a passo. Vocês sabem, né? Eu fui ex-corretora de redação do Enem. E por isso, eu sei exatamente o que você precisa fazer. Então, fique aí e não perca nenhum minutinho desse episódio de hoje. No episódio de hoje, teremos como convidado o professor Volcarter. Ele que adora história e utiliza a história para escrever e fazer as suas poesias. O professor Volcarter. Chega para cá, professor. Seja bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo à TV Conexões. Fique à vontade. Obrigado. Professor, além de historiador, você também gosta de escrever, de recitar? Sim, né, a poesia faz parte da minha vida, né, desde a minha época de estudante, né, quando eu estudava no Colégio Estadual Polivalente de Itamaraju, lá no extremo sul do estado. Uma professora, você é do interior, então. Uma professora, né, de língua portuguesa que nos estimulou, lá naquele momento, a estudar através da poesia e isso me acompanhou ao longo da minha trajetória. Ok, então conte para nós um pouquinho de você, professor. Que nome interessante, hein? Fala aí seu nome pra gente. Bom, é uma satisfação estar aqui hoje participando do seu programa, Virna, do TV Conexões. Eu me chamo Ervelter Volcarter, eu sou professor de História da Rede Estadual há 21 anos como efetivo, lotado lá no Colégio Estadual Rotary em Itapuã, aqui em Salvador. Mas a minha trajetória já começa nas escolas públicas estaduais lá no extremo sul do estado, lá em Itamaraju, porque eu estudei toda a minha trajetória de estudante em escolas públicas. Então, estudei em Itamaraju, numa época em que, quando nós terminávamos o ensino médio, não tinha um acesso democrático à educação como nós temos hoje. Nós tínhamos poucas opções de universidades públicas. E lá no extremo sul, a universidade mais próxima que nós tínhamos não era nem aqui em Salvador, era de Vitória, no Espírito Santo. Então, lá foi minha primeira tentativa de acesso à universidade. Depois, posteriormente, eu tive a oportunidade também de ingressar na Universidade Estadual do Maranhão, onde iniciei minha licenciatura em História. Mas, como na poesia nós também podemos utilizar de várias metáforas, a metáfora da vida me trouxe para Salvador. Porque por uma coincidência dessas que a gente pode não saber agora decifrar, no dia que eu nasci, meu pai estava em Salvador. E eu acabei vindo parar aqui, morar em Salvador e ainda estar trabalhando no poético bairro de Itapuã. Então foi uma grande conexão. Ai, que maravilha, professor. E lá você começou a lecionar História, então, muito jovem. Eu concluí a universidade, né, com 22 anos. Né? Basicamente, eu saí do banco da universidade para a sala de aula. E desde então, dedico-me a trabalhar na rede estadual de ensino. Né? Atualmente também estou concluindo meu mestrado em ensino de História pela Universidade Federal de Sergipe. Que maravilha. Professor, as ciências humanas, que é composta por História, Geografia, Filosofia e Sociologia, é um grande desafio no Enem. Apesar de muitas pessoas acharem que é a mais fácil e que vai tirar um notão porque era bom em História ou bom em Geografia, sempre tem um
desafio, uma dificuldade, depois uma decepção no momento da nota, né? A gente que trabalha em escola pública e com o ensino médio, a gente sabe do desafio. E você, o que você acha de história especificamente do Enem? E qual é a dica poderosa que você tem para os alunos que estão estudando? Estamos aí há 4 meses do Enem. O que eles devem fazer? O que eles devem focar? E como eles devem estudar história? Primeira coisa, manter a tranquilidade. A gente tem que levar em consideração que não iremos levar conosco uma bagagem de mais de 10 mil anos de história escrita. Então, eu mantendo essa tranquilidade e entendendo que a história ela é formada por períodos didaticamente que tem momentos de ascensão, estabilidade e declínio, e compreendendo que cada um desses períodos eles traz para nós um conjunto de conhecimentos contextualizados, isso vai facilitar a minha interpretação da questão na hora do Enem. Então, primeira dica, contextualize aquele momento. Tenha cuidado com o anacronismo da história, ou seja, interpretar a história à luz do presente, que é um erro que muitos estudantes acabam cometendo. Outra dica importante que eu dou para vocês também é que passem a se dedicar um pouco mais à interpretação das imagens. As imagens hoje, as charges, desenhos, mapas, linhas imaginárias, é muito recorrente em várias questões da área de ciências humanas e a sua interpretação fará a sua diferença. E em termos de conteúdos, foque bastante em história do Brasil. Sempre cai um conteúdo de Brasil Colônia, Brasil Império e a República. Foco na era Vargas, no populismo, sem esquecer do regime militar. Assim, você vai tirar nota 10 nessa prova do Enem. É o que nós desejamos, né, professor? Com certeza. A sua dica é muito boa, porque a gente sabe que existe recorrência e a recorrência de Brasil Colônia dentro do Enem é muito grande. E às vezes o aluno perde um tempão estudando algo que nunca caiu, né? E Idade Média, por exemplo, e ele fica ali tentando aprender algo que não vai ser cobrado. Quando ele entende que ele precisa focar, por exemplo, em Brasil Colônia, que é muito recorrente, é o primeiro do ranking, e depois República e Era dos Vargas, ele vai entender que ele precisa dedicar um tempo a mais, fazer questões. O que você acha dessa ideia de fazer questões? Você também gosta? Você acha que é uma forma correta de estudar? Olha, a resolução de exercícios ela é importante em todas as áreas do conhecimento e não seria diferente em história. Você pegar provas anteriores do Enem para você tentar resolvê-la vai ajudar muito e principalmente escreva. Nós vivemos num momento do estágio da civilização onde nós estamos muito presos ao celular. Né? E principalmente cada vez mais é recorrente a utilização do quê? De figurinhas para poder mandar uma mensagem. Então, quando você para poder escrever, isso vai fazer com que ative a sua memória, vai facilitar as narrativas, vai fazer com que você compreenda melhor aquele fenômeno histórico que está sendo estudado. Então, resolver questões é outra dica importante, principalmente questões de provas anteriores do Enem. Mas também é importante que você dedique um momento do seu dia à leitura. Não deixe de ler e depois também tentar decodificar escrevendo o que você compreendeu. E como foi dito aqui no começo, a utilização da literatura e da poesia pode ser um caminho para você. Você pode pegar aquele conhecimento de história que você está ali naquele momento se dedicando e transformar ele numa estrofe de poesia. Quem sabe assim você não esquecerá mais o conteúdo. Ah, e você já fez isso com seus alunos, professor? Com certeza, com Conte-nos certeza. um pouquinho sobre essa metodologia muito interessante, por sinal. Dentro dessa intersecção da utilização da poesia na aprendizagem da história, nós podemos utilizar do quê? De momentos dos nossos estudantes que eles podem resgatar dentro da sua própria memória de conhecimentos de vida e dentro da sua comunidade que ele está inserido, fenômenos históricos que às vezes ele nem sabe que ele tem conhecimento. Vamos pegar, por exemplo, lá onde nossa escola está situada, o bairro de Itapuã, que é um bairro conhecido do ponto de vista poético e do ponto de vista da história daqui de Salvador. No passado já foi uma armação baleeira, é uma região que havia também
a presença de quilombos, a presença de índios. Então, se eu pego essa memória coletiva dentro do bairro de Itapuã e transcrevo isso para linhas de um poema, eu posso fazer com que o meu aluno demonstre esse conhecimento da história. Associo isso com o conhecimento do livro e teremos lindos versos que podemos demonstrar em alguns dos nossos livros aqui que foram escritos pelos nossos estudantes. E quais foram esses livros? Nos conte e nos fale um pouquinho sobre ele. Na nossa unidade de ensino, nós já temos há cerca de 6 anos a tradição de estimular os nossos alunos à escrita, tá? Principalmente a escrita poética, nessa intersecção com a história, mas também com outras ciências. Tá? Por exemplo, na nossa primeira edição do Seja Poesia, nós podemos observar aqui, dentro dos nossos alunos, vários escritos que remontam esse passado da escravidão aqui na nossa cidade, trazendo à tona essa memória coletiva desse processo escravizatório e da África diaspórica aqui em Salvador. Então, só lendo um pequeno trecho aqui para vocês verem como isso acaba auxiliando no conhecimento da história, uma das nossas estudantes disse o seguinte na sua reprodução de texto: sou negra, cabelo crespo, descendente de negro escravizado, vivo num mundo cheio de racismo, não tem quem prove o contrário. E assim ela vai desenvolvendo a sua narrativa, resgatando essa memória do passado e associando, contextualizando a fenômenos históricos da atualidade que podem ter uma interconexão com a sociologia, com a filosofia e com a própria literatura. Pois podemos pegar também recortes de trechos de outros livros ou até de poemas de Gregório de Matos, Castro Alves e inserir isso dentro do contexto do ensino de história, fazendo com que a aprendizagem da história seja mais empática para esse estudante, pois ele consegue contextualizar também ali um pouco da sua visão daquele acontecimento. Ou seja, não é uma reconstrução do fato do passado, mas a sua compreensão daquele acontecimento histórico. E aí acontece a recontextualização, né? Exatamente. Eles recontextualizam, a partir da sua vivência, a história que já foi contada em algum momento. Que legal. Perfeito. Esse é o objetivo. E isso, professor, ajuda muito eles compreenderem os textos que estão lá no Enem, nas provas de vestibulares. Quando eles olham e falam, poxa, já vivenciei isso daqui, já discuti, já li, já escrevi. Está em uma outra linguagem, uma outra forma de compreensão, mas eu sei interpretar. Legal isso, né? Exatamente. Esse é o fio da meada. Professor, qual outra dica que você tem para dar para os alunos que estão aí, que vão fazer Enem e que precisam dedicar um tempo a mais nos estudos de ciências humanas, especificamente de história, que é a sua área? Perfeito. Retomando o que eu já falei anteriormente e reforçando um pouco agora, né, quero focar na questão da imagem. Nas últimas provas do Enem, está sendo muito recorrente a utilização de reprodução, de charges, de mapas, de figurinhas, e também a utilização de trechos de algumas obras literárias. Então, se tem uma dica que eu posso reforçar agora com vocês é isso: foque na interpretação e na contextualização, principalmente das imagens. Isso vai fazer uma grande diferença na hora do Enem para você. Professor, muito obrigada pela sua participação. Sei que toda a sua fala foi muito importante para os nossos alunos e com certeza irá contribuir no estudo efetivo e de forma correta. Vocês, seguindo as dicas do professor, olhando charges, verificando qual a compreensão que se dá a partir das figurinhas, que são, né, a interpretação de imagem, que é muito importante e está cada vez mais recorrente, como o professor falou. Professor, gratidão e você volte outras vezes para trazer mais novidades para a gente, principalmente falar desses livros dos seus alunos. Agradeço a oportunidade de estar aqui, me coloco à disposição para quando vocês precisarem e vamos escrever. É importante para podermos termos uma boa redação também. Após o intervalo, teremos Conexões Literárias. O convidado de hoje é o professor Rosimário. Ele vai nos contar o que devemos estudar. Para quê? Para se dar muito bem em literatura no Enem. Não saia daí. Tem coisas na vida que não dá para pular.
Um feijãozinho na hora do almoço. E o trabalho do governo do estado, ajudando a colocar comida na mesa dos baianos através do programa Bahia Sem Fome. Combate à fome é governo presente, é futuro pra gente. Voltamos e chegou a hora do Conexões Literárias. E o convidado de hoje, minha gente, é o professor Rosemário Cruz. Ele vai contar tudo o que você precisa saber sobre literatura. Chega pra cá, professor! Bem-vindo, professor. Obrigado. Sente aí um pouquinho. Vamos nos contar um pouquinho da sua trajetória como professor de literatura. De onde você é, de qual escola você é, professor? Então, eu vim da cidade de Sátiro Dias, no sertão baiano. Fiz todo o meu ensino fundamental e básico lá. Depois vim fazer faculdade aqui em Salvador, né? Como todo estudante que deseja, que aspira, né? Cursar uma universidade. E aí vim para cá, morei em casa de estudante durante todo o período, todo o processo de estudo na universidade. Fiz letras na UFSAL, Universidade Católica de Salvador. Depois fiz uma especialização em literatura brasileira na UFBA e, na seguida, um mestrado também em literatura na UFBA. E atualmente trabalho no cursinho maltês, que prepara para alunos que vão seguir a carreira nas Forças Armadas, né? Já há 26 anos que estou nessa lida aí, né? Nessa luta, e também 26 anos de escola pública. É professor do estado da Bahia. Também. Muito bem. E a literatura? Hoje nós queremos saber as conexões literárias entre educação, Enem, vida. Eu soube que a sua escola, ela tem uma produção muito legal. Seus alunos produzem textos, livros. Conte pra gente um pouquinho. Então, tem 6 anos já que a gente vem com uma produção literária, né, própria, dos nossos próprios alunos. Nós temos um grupo de professores, uma equipe, né, que é responsável pela produção, pela organização, melhor dizendo, desses textos e produção desses livros, né? Ao todo são 6 livros, um deles é de contos e crônicas, todos os outros são de poemas, né, produzidos pelos próprios alunos. Nós começamos já desde o iniciozinho do ano incentivando os meninos à leitura poética, né? Primeiro começamos com o trabalho de leitura desses textos, fazemos uma revisão dos assuntos focados na produção poética, que é a métrica e a rima, né? Embora sejam assuntos de primeiro ano, mas que a gente retoma esses assuntos também lá pelo segundo e pelo terceiro ano para dar uma reforçada na hora da produção desses textos, né, por esses alunos. E então a gente também lê alguns textos para eles motivadores, né? Criamos, lógico, tudo isso aí em reuniões, né, do corpo docente, do pessoal, os professores de português que estão diretamente relacionados a esse trabalho. E a gente, então, sugere para eles um tema, a gente idealiza um tema, cria um tema e propõe para eles, né? O livro desse ano está aí em vias, já está no forno, né? Já está sendo gestado, vamos dizer assim, né? Já está sendo gestado. E o tema desse ano é Quem Sou Eu no Mundo? Profundo, né? Hein? É um tema assim, mais intimista, né? E mais também descontraído, né? Que aí nos leva muito para o Caetano Veloso, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E como que essa dor e essa delícia que você é recepcionada pelo mundo, né? Pelo universo, como que você se enquadra nesse universo, como esse universo te vê, né? Então, o tema é esse, né? Os poemas já estão todos produzidos, né? E já em fase de finalização de correção, né? Para encaminhamento para a editora.
Então, o processo da produção se dá dessa forma. A gente começa sensibilizando os alunos com textos, com poemas, com poesias, né? Depois a gente trabalha, dá esse reforço da métrica e da rima para eles, e eles então se lançam à produção e a gente recebe esses textos, corrige, faz a nossa crítica e devolve esses textos com algumas sugestões para ver se eles concordam ou se discordam. Na verdade, são textos que têm uma certa coautoria nossa, né? Diante Sim. da imaturidade deles ainda enquanto adolescentes, né? A coordenação, jovens, né? isso. Tudo tem que ter uma coordenação. Isso. E o professor tem que ali E coordenar. a orientação, né? E então esses textos são devolvidos para eles darem o ok, né? Se os textos estão bons, se aquilo que a gente sugeriu ali, se realmente é o que eles gostariam de dizer ali naquele texto, né? Esses textos então são devolvidos para nós, para aí a gente dar encaminhamento para a editora. Então há um movimento, né? Então há um Sim, movimento dentro da sim, escola de leitura sim, e produção. E sim. essas leituras, professor? Quais são as leituras assim, que você indica e que os alunos gostam de fazer? Porque, infelizmente, a gente sabe da resistência do aluno quando a gente sugere para eles os clássicos, né? Os clássicos que fizeram tanto sucesso na nossa geração e que traz tantas coisas maravilosas que são atemporais, a maioria deles, né? E há uma resistência mesmo por conta da linguagem. Eles falam que é a questão da linguagem. E hoje a gente tem também muitos escritores que estão aí despontando com a leitura mais simples, mais fácil, e que, inclusive, são cobrados nos vestibulares do Enem, como, por exemplo, Tocarado, né? Isso, Daí todos os vestibulares da Bahia. É do Itamar. Isso. Isso. E aí, o que você nos diz sobre isso, sobre esse livro e sobre demais livros que vocês utilizam dentro da escola para alimentar e também inspirar a escrita desses alunos? Então, eu diria que a temática dos livros que são carros-chefe do Enem, para a prova do Enem, são os livros que tratam da etnia, uma questão de doutorado, né, do Itamar Vieira Júnior, mas livros como também As Meninas, da Lígia Fagundes Telles, né, Mulher no Espelho, da Helena Parente, são textos de gênero, né, e textos de etnia. E o foco hoje das provas, dos vestibulares, é justamente se trabalhar com essas questões mais importantes, né, da sociedade, fora dessa seara político-partidária, né? Porque a prova do Enem é uma prova que não pode tender para nenhum lado que leve à política partidária, né? Então, a pegada mesmo da prova do Enem em termos literários são as questões sociais, de um modo geral. E falando da prova em si, né, de modo particular, a prova de língua portuguesa, diante da profusão de textos que nós temos ali, não há como o candidato fugir da necessidade de se estudar os gêneros textuais, né? Vendo qual que é o objetivo de cada gênero textual, porque todo texto ele tem um propósito comunicativo, ele tem um objetivo ali a ser alcançado no âmbito da comunicação. E o estudante ele precisa identificar ali dentro do texto qual que é a função daquela linguagem, qual que é a função daquele texto, qual que é o papel comunicativo daquele texto, né? Está cada vez mais recorrente, né? A função da linguagem dentro dos textos do Enem. Isso. Que era bem recorrente há um tempo atrás. E um dos assuntos, e aí outra dica também, dentro dos gêneros textuais, né? Uma dica fabulosa é a questão das funções da linguagem, que são 6, né? Essas funções da língua, o candidato deve estar muito atento ao fato de que
cada uma dessas 6 funções da linguagem, né, que é a função emotiva, a função apelativa, a função referencial, a função poética, a função metalinguística, né, cada uma delas vai estar diretamente relacionada aos elementos da comunicação, que nós estudamos lá no primário, que são super simples, né? Que é o emissor, que é o receptor, que é o referente, que é o assunto, que é a mensagem, que é o texto como um todo, o texto em sua integralidade, né? Que é o código, né? Que é a cifra que está sendo usado, o tipo de linguagem que está sendo ali explorado por aquele texto. Então, o aluno tem que estar atento a essa conexão desses 2 assuntos que se interligam, né? Porque o Enem gosta de misturá-los. E aí, aprendendo fará toda a diferença no momento da prova. Não é Com isso? certeza. Então, gente, essa dica é poderosa demais. Você tem que compreender aquele assunto, e este assunto que foi dado lá no Ensino Fundamental 1 é com certeza uma questão básica. Você vai aprender e principalmente acertá-la e vai alavancar a sua nota, porque a questão básica faz toda a diferença no momento da sua prova. Certinho? Inclusive, professor, eu gostaria que você desse dicas de leitura, leituras poderosas, aqueles livros que sempre são recorrentes e que também ajudam o aluno a interpretar e compreender o que se pede ali no Enem, em literatura. Então, uma das coisas que eu gosto muito é da Clarice Lispector, né? Uma das escritoras. Muito embora os alunos não gostem muito da leitura, né, da Clarice, por se tratar de uma linguagem parabólica, né? Uma linguagem, a Clarice Lispector fala como Jesus Cristo, né? Jesus Cristo falava em parábolas e as pessoas da época dele não o entendiam, né? Então, por isso que a Clarice Lispector se torna uma escritora muito inacessível, muito difícil de ser compreendida e de ser entendida, né? Mas é uma escritora que não pode ser deixada de lado por se tratar da questão de gênero, né? Que, como eu falei há pouco, são questões muito recorrentes na atualidade. A emancipação feminina que se dá cada vez mais, né, é algo assim que a gente não pode se distanciar, de forma alguma deixar despercebido, passar despercebido no momento em que se está se preparando para o Enem. A questão do feminismo que aí está, né, como fruto, como resultante justamente dessa emancipação feminina que o homem não consegue lidar, né, com o fato de ter uma mulher que ganha mais do que ele, né, que muitas vezes sabe mais do que ele, né? Então ele nesse momento muitas vezes se sente menos homem, né? E aí o machismo acaba falando mais alto, né? Chegando ao extremo dos índices de violência que nós temos assistido, né, diariamente na mídia. E quanto ao racismo, quem você indica? O racismo, a gente pode ter aí o Torto Arado, né? Temos também o Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus, né? Que são obras agora bem contemporâneas e que estão sendo muito bem faladas aí pelo mercado editorial, pela mídia, né? A recepção da estética dessas obras foi assim estupenda, maravilhosa, né? Explodiu aí no mercado financeiro, editorial, e que o candidato não pode de forma alguma, né, sobrepujar ou ignorar, passar sem ler essas obras. E né? você gosta de Conceição Evaristo? Qual a obra que você indica? Para além desses textos que são narrativas mais longas, né, também não pode se deixar de estudar literatura negra, por meio de textos, poemas da Conceição Evaristo, né, do Jamil Muminca, do Carlos Assunção, né, que são textos curtos, são textos pequenos, poemas, e que o Enem tem trabalhado muito nessa
vibe aí nessa linha de explorar textos curtos, textos pequenos e poéticos. Uma outra dica também que eu gostaria de falar aqui é a questão da intertextualidade, que também está muito em voga, né, que é o diálogo entre os textos. Como eu falei, a prova do Enem é uma profusão de textos, né, e esses textos estão lá muitas vezes sendo cotejados, né, sendo comparados, que é a chamada literatura contemporânea. E o candidato não pode passar despercebido da paródia e da paráfrase, né, que consiste em quê? Né, o que é a paródia? A paródia nada mais é do que um texto que surge inspirado em um outro texto anterior, né, e que dialoga com esse texto de forma negativa, né, negando. Eu posso citar aqui um exemplo bacana, um exemplo bem interessante da Adélia Prado, em que ela chega a desdenhar em um de seus poemas sobre a Bíblia, né? Ela parodia lá na Bíblia, por exemplo, Deus diz à mulher, né, a Eva, depois que ela comete o pecado lá, então ele diz parirás com dor, né? E a Adélia Prado lá no seu poema vem e diz, ora sim, ora não, creio em parto sem dor. E aí ela vem, cria essa paródia inspirada lá na Bíblia e questionando, né, essa sentença, vamos dizer assim, dada por Deus à mulher. E a Adélia Prado faz isso a partir da pílula, né, anticoncepcional que é criada, porque aí a mulher e também do parto cesariano. Excelente, Né? excelente contextualização. Professor, foi muito bom tê-lo aqui conosco. A TV Conexões agradece. Com certeza fizemos muitas conexões literárias aí. E os alunos foram privilegiados em entender, compreender e saber o que devem fazer para poder estudar literatura de forma eficiente. Então é isso, minha gente. Chegamos ao final do Conexões Literárias. Tem coisas na vida que não dá para pular. A colheita de uma boa safra. E o trabalho do governo do estado, que investe forte na agricultura familiar, mudando a vida de milhares de baianos. Agricultura familiar é governo presente, é futuro pra gente. Voltamos! E agora, minha gente, chegou o momento do Descomplique a Sua Redação. Temporada 2024. Isso mesmo, meu povo. O programa está maravilhoso. Quero saber de vocês quais e quantas são as competências da redação do Enem. Você sabe responder essa pergunta? Se não, vem pra cá que eu vou te ajudar. Mas, eu realmente preciso saber quais e quantas são essas competências? Claro, meu lindo. Claro, minha linda. Na hora da sua escrita, você precisa saber o que você está sendo avaliado e como você está sendo avaliado. As competências vão te ajudar a entender o processo de escrita criativa e eficiente. Então, meu lindo, minha linda, é necessário. Você não pode passar por cima dessa aula. Prof, quantas são e quais são? Vem pra cá, que eu vou te falar. A primeira competência é a competência 1. Ela vale 200 pontos. 200, Pro? E quantas são mesmo? São 5 competências. E cada competência valerá 200 pontos. Por isso que sua redação vale 1000. Você já ouviu aquela história que alguém diz assim para você, olha, você escreve muito mal, você não leu nenhum livro, então você vai tirar 0 na redação do Enem. Você acredita que isso é verdade? Não é. O Enem, ele é inclusivo. Ele não faria isso com você. Eu adoro a prova do Enem, porque ele olha as suas habilidades e competências construídas durante todo o seu processo e sua vida escolar. Então, ele quer saber o que você sabe, qual a contextualização que você trouxe, o que você sabe também de língua portuguesa. E as competências vão te ajudar a fazer isso de forma assertiva. Então, vamos entender? Tá, o que diz da competência 1?
A competência 1, você precisa entender de língua portuguesa. É verdade? É. Quanto ela vale? 200 pontos. Então, quer dizer, se eu tiver 20 erros em língua portuguesa, professora, de acento, de vírgula, de escrita de letras maiúsculas e minúsculas, eu vou perder ponto? Vai perder. Quantos pontos eu perco, professora? Se vale 200, você vai ficar somente com 80 pontos. É mesmo, Pro? É. Mas aí eu tenho uma notícia boa. Se você fechar todas as demais competências, pensa comigo. Você fechou a competência 2, 3, 4 e 5, você vai ficar ainda com 880. Tá vendo que somente não saber a língua portuguesa ou escrever mal não vai te eliminar da redação, porque o Enem e principalmente a prova de redação, ela é inclusiva. Mas o que eu sugiro é que você leia muito e que você melhore a sua escrita. Como estão as suas letras no sentido de compreensão? A sua letra maiúscula e minúscula parece uma com a outra? Se parecer, você necessita fazer essa diferenciação, porque na hora da correção, o corretor não sabe disso e ele vai fazer o quê? Vai te penalizar. Já tive vários alunos que escreviam um T maiúsculo parecendo um T minúsculo. Ele falava, professora, mas você sabe. Eu falo, eu como sou professora sei, mas o corretor não sabe. Por isso você tem a obrigação de deixar claro que é maiúsculo e minúsculo. Então, é isso, gente. Competência 1 vai analisar os desvios, os seus desvios ortográficos. Só isso? Não. Você precisa colocar 3 períodos em cada parágrafo. E o que são períodos? Os períodos é quando você coloca um pontinho. Mas então eu posso ficar colocando pontos a todo momento na minha prova, na minha redação? Não. Você tem que dar sentido ao seu texto, à sua frase. E logo após você vai entender, deixar claro para o seu corretor que você finalizou aquela ideia, aí você vai colocar ponto. Então você precisa de no mínimo 3 períodos. Eu posso colocar 4, professora? Pode colocar 4, 5, já vi até redações que tinham 6 períodos em algum parágrafo. Tudo bem, não tem problema nenhum. Agora eu posso colocar 2? Somente 2 você será penalizado na competência 1. Então entenderam, minha gente? Competência 1, desvios ortográficos e 3 períodos em cada parágrafo. Quanto menos você errar, melhor. Pro, quantos erros eu posso ter para tirar 200 pontos na competência 1? 2 errinhos. Até 2022, você poderia ter 3 desvios ortográficos, né? E aí você conseguiria tirar 200 pontos. A partir de 2023, mudou-se a regra. Você teve 2 errinhos, você já vai perder 40 pontos na competência 1. Então, fique a dica para você não errar tanto. Entenderam? Então, vamos para a competência 2. O que é cobrado na competência 2? A competência 2 é linda, porque você pode usar o seu repertório sociocultural. Sabe aquela música que você gosta muito? Você pode usar. Sabe aquele filme, aquela série, aquela novela? Você pode usar. Aí o livro também pode? Pro, e será que filósofo vale mais do que livro, do que novela? Não, tudo vale da mesma forma. E qual a diferença? Você tem que entender que aquilo que você está escrevendo é pertinente ao tema. E o que é ser pertinente ao tema, professora? Pertencer ao tema, meu povo. Vamos pensar comigo? Se o tema for insegurança alimentar, tá? E aí você assistiu o filme O Menino que Descobriu o Vento. Trata sobre a fome? Sim, trata sobre a fome. Então você pode colocar? Pode, porque é pertinente ao tema. Pro, eu quero colocar vidas secas. Vida seca fala de fome? Fala. Então você pode colocar? Pode, porque é pertinente ao tema. Olha que legal. O que mais precisa ter, Pro, na competência 2? Tem que ser legitimado. Quer dizer, a informação ela tem que ser pertinente, ela tem que ser legitimada. O que é ser uma informação legitimada? Que ela existe nas áreas do conhecimento. E que nós sabemos, que todas as pessoas sabem. Aquilo que aconteceu somente na sua cidade, somente na sua rua, que só você sabe, pode até ser pertinente ao tema, mas não é legitimado. E aí você já perde ponto na competência 2. Entendi, Pro. Então eu coloco legitimado, pertinente e ok? Você precisa ainda dar produtividade ao seu texto. E o que é dar produtividade? É dialogar.
Você precisa dialogar com o tema, com o filme e colocar o seu ponto de vista, meu lindo, minha linda. O que você sabe, o que você acha sobre isso que você está escrevendo? O seu ponto de vista é imprescindível e vai fazer toda a diferença na competência 2. Então é somente isso. Ah, que legal, então eu vou colocar uma citação e já vou tirar 200 pontos? Não, você precisa de 3 citações, 3 contextualizações. Você precisa uma na introdução, no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2. E na conclusão, Pro, eu também preciso colocar? Não. Na conclusão, você não precisa colocar citação mesmo, porque você não vai fazer isso, né? Não vai dar tempo fazer isso, mas você vai trazer a ideia que você colocou lá na introdução. Somente isso. Fez assim? Então vai brocar duzentão na competência 2. Ok, competência 1 ok, competência 2 também. Vamos para a terceira competência. O que eu preciso? Gente, essa é a competência mais complexa. Todo mundo fala que tirar 200 na competência 1 é muito difícil. Eu acredito que a competência 3 é a mais desafiadora. Porque é nela que o corretor vai olhar como se fosse um fiozinho de linha descendo. As ideias têm que estarem todas conectadas. Não pode quebrar a linha. Então você precisa fazer o quê? Selecionar, relacionar, interpretar fatos e opiniões em defesa de um ponto de vista. O que é isso? Nada mais, nada menos do que produzir um projeto de texto. E o que é um projeto de texto? Lá na introdução, minha linda, meu lindo, você vai colocar 2 teses. O que são as teses? São os problemas. Que problema? Problema do tema da redação. Porque toda a redação do Enem, ela é uma situação problema. Você sabia disso? Então, é uma situação problema que está cometendo, que acontece no Brasil e que você terá que fazer o quê? Que compreendê-la e trazer um ponto de vista e, além disso, uma proposta de intervenção. Mas isso é olhado e cobrado na competência 3? Sim, porque você vai trazer esses problemas lá na sua introdução, colocar as suas 2 teses. Logo após, você vai, no desenvolvimento 1, falar sobre uma das teses, dialogar, defender seu ponto de vista, trazer seus argumentos. Depois você vai para o desenvolvimento 2, também levar a sua segunda tese e é momento de você discuti-la e mostrar para o seu corretor tudo o que você sabe sobre ela, colocar a citação que é cobrado na competência 2 e dialogar com essa citação, que ela tem que ser pertinente ao tema, pertinente ao seu diálogo, mas de forma muito simples e chegar na conclusão. E a conclusão também vai ser analisada na competência 3? Vai ser analisada na competência 3. Na conclusão, você precisa colocar a solução para os 2 problemas apresentados. As 2 teses que você colocou lá no início e desenvolveu no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2, agora precisam de soluções. E você vai solucionar no momento que você vai concluir, que você vai apresentar a sua proposta de intervenção. Fazer isso é fácil? Não, é desafiador. Mas é possível? É. Porque se você continuar aqui, assistindo todos os episódios, nós vamos mostrar para vocês a diferença de uma redação que tem todas essas técnicas, que olha e compreende todo o passo a passo, e uma redação que não entende. E você vai compreender, porque nós já estamos explicando para vocês. Entenderam? Então vamos agora, gente, para a competência 4. A competência 4 é muito fácil. Ela só não é mais fácil que a competência 5, mas ela é muito simples. O que você precisa compreender? Lembra que eu disse que você precisa de 3 períodos lá na competência 1? Sim, né? Então, na competência 4, você precisa de conectivos. Sabe o que são os conectivos? Lembra de algum? Pensa aí. Quais? No entanto, entretanto, todavia, portanto, são tantos os conectivos. E eu sei que você sabe. Pode ser que você não tenha lembrado nesse momento que eu fiz a pergunta, mas você sabe. E esses conectivos vão ligar o seu texto, vai trazer aí uma fluidez na leitura, tanto do corretor quanto a sua leitura.
Então você tem que deixar o seu texto todo costuradinho, todo conectado. Com o quê? Com os conectivos, os elementos coesivos. Esses elementos coesivos não poderão ser repetidos. Isso mesmo. Você colocou assim lá na introdução? Ah, professora, eu vou colocar o assim na conclusão. De jeito nenhum. Perdeu 40 pontos se você fizer isso, meu lindo, minha linda. Você não vai poder repetir. E por isso você precisa de um repertório de elementos coesivos para que você possa escrevê-lo e colocá-los de forma adequada, porque precisa ser de forma adequada. Você não pode colocar eu aprendi esse elemento coesivo, ele é lindo e eu vou colocar na minha redação porque vai ficar diferente. Nada disso. O elemento coesivo, ele tem que conectar com a ideia do que está se falando e, principalmente, trazer a mensagem que você gostaria de deixar. Então, é muito simples, muito fácil. Colocou os conectivos, principalmente depois que você deixou claro para o seu corretor que a sua redação tem uma fluidez de leitura, você agora vai olhar também os operadores argumentativos, no D1, no D2 e também na conclusão. Precisa colocar no início de cada parágrafo. Tudo bem? Então, já que vocês entenderam e compreenderam as 4 competências, vamos para a 5ª e a última. É a que eu amo, é a mais fácil. Todo mundo pode tirar 200 pontos na competência 5, gente. Ela é muito, muito simples. Você precisa somente de uma proposta de intervenção com 5 elementos válidos. Proposta de intervenção, professora? Sim. Você tem que trazer ali uma solução para o problema apresentado. Então, tem um problema, você vai trazer a solução e você precisa dizer como é que vai resolver. Quem é que vai resolver? Como vai resolver? Por meio de que vai resolver? A fim de quê? E ainda vai trazer o detalhamento, algo a mais. Como é uma situação problema, você vai ter que solucioná-lo. E aí, você tem que ter um agente, a ação, o modo. E como fazer isso, professora? É só pensar. Quem vai resolver esse problema? O que vai fazer? Como vai fazer? Para que vai resolver esse problema? E o detalhe a mais, o algo a mais, que é a cerejinha do bolo. Pro, mas como eu vou aprender esses 5 elementos? Gente, é muito fácil. É só você entender que existe um processo de escrita e você tem que segui-lo. É muito, muito simples. Vou dar um exemplo. Vina, sou eu, professora do Descomplique Sua Redação da TV Conexões. Olha, Vina é quem? A gente. Eu estou detalhando quem é Vina. É qualquer Vina? Não. Ela é Vina professora, trabalha na TV Conexões. Ela é professora de quê? De redação, detalhamento. Já tem 2 elementos. Deve fazer aula de redação. Olha, é uma ação. O que Vina deve fazer? Aula de redação. Como é que Vina vai fazer isso? Por meio de aula presencial. Que legal! É o modo, é um meio que Vina vai fazer. A fim de quê? A fim de que os alunos da Rede Estadual de Ensino da Bahia sejam aprovados no curso dos sonhos. Olha que lindo, gente! Aí nós temos a gente, Vina, professora de redação, detalhamento, deve fazer um aulão, ação, por meio de aula presencial, modo meio, a fim de que você passe no curso dos seus sonhos, a finalidade. É simplesmente maravilhoso quando você compreende e quando você utiliza essa técnica. E você fazendo dessa forma, não tem erro. Agora aproveite e passe aí com o seu nome e coloque os 5 elementos. É isso, minha gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Continue conosco, que a toda semana teremos mais um episódio do Descomplique Sua Redação. 3 de novembro, você estará pronto e pronta para escrever e desenvolver qualquer tema de redação. Chegamos ao final de mais um quadro Descomplique Sua Redação. Infelizmente, também chegamos ao final do episódio Descomplique com Vina Queiroz. Eu sei que você gostaria demais, mas a semana que vem você terá a oportunidade de assistir mais um programa ou mais um quadro Descomplique Sua Redação e um programa completo, recheado de muitas novidades. Não perca!